E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, cara. No vídeo de hoje eu trago mais uma história aí de um jogador. Vamos dar uma olhada então aí na história do Gabriel Jesus, o artilheiro aí do Brasil, o 9 da seleção. É uma história bem legal aí, não é uma história tão emocionante assim quanto a do Dele Alli, que ele foi abandonado várias vezes na infância. É do James Vardy, que teve que jogar futebol amador até 25 anos, teve aí que conciliar trabalho com futebol. Enfim, a história do Gabriel Jesus é mais tranquila aqui, mas é bem curiosa e é bem interessante. Eu vou contar pra vocês então no vídeo de hoje. Antes de começar, eu queria te pedir aí, por favor, pra você não esquecer de deixar aquele seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, que vai ajudar demais. Participa aí da promoção do FIFA 19, faltam poucos dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vai no FIFA 19, no dia do lançamento. Vai lá, não custa nada participar, vai que você já garante um FIFA aí sem ter que pagar nada. Enfim, vamos começar aqui então. Eu já gostaria de começar refletindo, né, cara? Em 2014 tem fotos aí do Gabriel Jesus pintando ruas, né, igual muitas pessoas fazem aqui no Brasil, pintando ruas, decorando ruas aí pra Copa, pra torcer pelo Brasil. E quem diria que aquele garoto que tava lá ajudando nisso, ajudando a fazer isso, seria aí o atacante de uma das seleções mais favoritas aí a ganhar a Copa, que no caso é o Brasil, no ano de 2018, né? Então, cara, como a vida muda rápido, é assim, uma parada muito doida. Imagina quantos jogadores novos terão em 2022, por exemplo, para jogar a Copa, que a gente nem conhece. Bom, a história em si realmente do Gabriel Jesus começa em um presídio. Cara, você deve ter ficado surpreso aí, mas calma, eu vou te explicar. O primeiro local, o primeiro campo que o Gabriel Jesus começou a jogar futebol realmente, começou a fazer uma escolinha de futebol, foi num campo de um presídio, cara. O presídio militar Romão Gomes, um presídio lá de São Paulo que é destinado a prender PMs, policiais militares. Então, olha quais são as estatísticas. Enfim, obviamente não tinha nada a ver aí o fato de ser um presídio, é só mesmo aí uma curiosidade, era o local onde o campo da escolinha que ele fazia ficava. Inclusive o nome dessa escolinha era Os Pequeninos do Meio Ambiente, e ele jogou lá de 8 anos até 14 anos. Essa foi uma época bem marcante da vida dele e foi a época também que ele conheceu aí o seu primeiro treinador e outra pessoa muito importante na vida dele, o Mamed. Sim, o nome do treinador era Mamed. Esse treinador, o Mamed, já fez várias entrevistas, obviamente, falando sobre o Gabriel Jesus, contando como ele era na infância, como ele era quando ele treinava lá. E ele deixou bem claro em várias entrevistas que ele falou que o Gabriel Jesus era um garoto que treinava bastante, que não era o mais talentoso de todos, que ele já treinou jogadores melhores que o Gabriel Jesus, porém nenhum deles tinha tanta determinação e tinha tanta vontade em trabalhar como o Gabriel Jesus fazia, participar mesmo de todos os treinamentos, participar do aquecimento. Enfim, era um cara que corria muito atrás. O primeiro jogo do Gabriel Jesus nessa escolinha, ele já deu chapéu, fez gol e logo ele ganhou aí a camisa 9 e também a braçadeira de capitão. Outra curiosidade aí da infância dele também, esse treinador dele, o Mamed, deu entrevistas falando aí que tinha alguns jogos que ele tinha que levar todas as crianças no Fusca dele. Então você já imaginou aí 11 crianças que ele levava dentro de um Fusca. Assim, eu não consigo nem imaginar como é que cabia, mas era criança, né? E criança tá bom pra todo mundo, vamos lá. Enfim, é uma história aí que ele conta da infância do Gabriel Jesus. Outra curiosidade, quando ele tinha 13 anos e acabou tendo que sair dessa escolinha, né? Porque essa escolinha tinha um limite, você não podia ficar lá até 20 anos. Não, a escolinha só ia até 13, 14 anos. Nessa época, esse Mamed falou o seguinte pro Gabriel Jesus: Gabriel, temos certeza que você será um jogador profissional. É só continuar da mesma forma, com o mesmo respeito que você tem pelos adversários e a mesma educação. E realmente, o maluco mandava bem, esse Mamed aí, esse técnico, o cara mandava bem. Um tempo mais tarde também, quando o Gabriel já tinha ido para as categorias de base do Palmeiras, ele falou outra coisa pro Gabriel Jesus. Ele falou o seguinte: presta bem atenção, você vai ser profissional no Palmeiras, vai para a seleção brasileira e para a Europa. Então, cara, o maluco manda bem, né? O maluco fez 2 previsões aí que acabaram sendo perfeitas. Ele realmente adivinhou aí que o Gabriel Jesus ia virar um jogador profissional e adivinhou que ele ia pra Europa, adivinhou que ele ia pra seleção. Ele até brincou falando que acertava tudo e ele também acabou prevendo aí que o Gabriel Jesus ia ganhar a bola de ouro em 2, 3 anos daqui pro futuro.
Vamos ver se ele vamos ver se ele vai acertar, né? Eu acho que não, mas quem sabe, né? Beleza, depois de passar esse período na infância dele nesse clube, ele foi jogar aos 15 anos no outro clube chamado Anhanguera, outro clube amador lá de São Paulo. Ele se destacou bastante na Copinha Sub-20 e o que eu achei mais engraçado é que no Wikipedia diz que ele fez 29 gols nessa Copinha. Aí você vai ver as fontes que dizem que ele fez 29 gols. E só tem uma pessoa, e essa pessoa se chama Anderson Brito. Então aí se vocês quiserem acreditar no Anderson Brito, enfim, cara, achei bem curioso isso. Então, segundo aí o Anderson Brito, o Gabriel Jesus fez 29 gols, mas não se sabe também quantos jogos ele jogou. E enfim, logo depois disso ele foi para a base do Palmeiras, continuou lá, ficou lá até 2013, quando ele assinou o seu primeiro contrato realmente oficial com o clube. Ele teve participações muito boas em campeonatos paulistas sub-17, sendo até o artilheiro do time. Para dar um número para vocês de como que ele estava indo nessa época, no Campeonato Paulista Sub-17 de 2014, ele fez 37 gols em 22 jogos. E dessa vez não foi só o Anderson Brito que falou isso. Tem várias outras fontes falando que ele fez isso mesmo. Então, cara, 37 gols em 22 jogos, velho, isso é muita coisa. Enfim, depois de muitas boas atuações, depois de muitos gols, ele acabou aí subindo pro time principal do Palmeiras. Naquela época foi até o Marcelo de Oliveira que trouxe ele. E olha só que incrível, no primeiro ano, em 2015, ele foi uma peça fundamental pro Palmeiras conseguir ganhar a Copa do Brasil daquele ano. Então o garoto, ele já estreia bem demais, ele sempre chega causando impacto. Vou dar uma explicada melhor do que aconteceu naquela Copa do Brasil de 2015. O primeiro gol dele como profissional foi contra o Asa, um gol que foi 1-0 pro Palmeiras, acabou classificando aí o Palmeiras. Logo depois, nas oitavas de final contra o Cruzeiro, ele fez 2 gols e uma assistência para classificar o Palmeiras aí, o jogo foi 3-2 no total. O Palmeiras acabou passando de fase. Então olha só, o garoto já chegou destruindo, fazendo gol, assistência e levando o Palmeiras aí à frente da competição, que ele ia ganhar mais tarde lá na Copa do Brasil. Então o moleque, mesmo novinho, já chegou desequilibrando. Enfim, depois disso vocês sabem, né? Foi nessa época que o Gabriel Jesus começou a ficar muito famoso. Ele acabou ganhando no ano seguinte o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Foi o ano também que ele ganhou as Olimpíadas pela seleção. E ninguém tinha mais dúvida, todo mundo já sabia que o Gabriel Jesus era um dos melhores jogadores brasileiros, brilhando na seleção principal depois com o Tite. E assim, vários clubes europeus, é óbvio, ficaram de olho nele, né? Foi até então que o Manchester City fez um contrato lá no meio do Campeonato Brasileiro, antes mesmo dele ser campeão. Ele fez um contrato com o Gabriel Jesus e na temporada, no começo aí de 2017, ele foi jogar no Manchester City. Pra vocês terem uma ideia de como ele estreia bem, eu já falei isso, o primeiro jogo dele como titular do Manchester City, ele fez um gol e uma assistência. Olha que curioso, ele foi o único na história do Manchester City a estrear como titular e fazer um gol e uma assistência. Ninguém nunca fez isso antes na história do clube. Ele terminou a primeira temporada dele lá com 8 jogos de titulares, marcando 7 gols e fazendo 4 assistências. Então, cara, eu sinceramente não botava muita fé nele quando ele foi pro Manchester City, mas ele começou a entrar no jogo, cara, o garoto tem muita estrela, aparecendo nos momentos, fazendo gols muito importantes. Essa última temporada do Gabriel Jesus, a de 2017-2018, começou ok, ele não começou também fazendo gol em todos os jogos, né, ele também não é o titular absoluto lá do City, mas ele começou bem fazendo seus gols, porém sofreu uma lesão lá em dezembro e desde então ele tá parado. É bem provável que quando você esteja vendo esse vídeo ele já tenha voltado aos gramados, porque ele tá para estrear por agora também. E enfim, vamos torcer para ele se manter saudável aí, né, para a Copa de 2018, que com certeza ele jogará e será aí o atacante principal do Brasil. Talvez, né, e se o Firmino continuar jogando muito igual ele tá. Enfim, pessoal, é basicamente essa história do Gabriel Jesus. Cara, olha que curioso, um garoto que em 2014 jogava no Sub-17 do Palmeiras, não jogava nem um time profissional, pintava as ruas torcendo pela seleção. Em 2018 será o camisa 9 da maior seleção que existe atualmente. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o Brasil é a maior seleção, não tem jeito, é a camisa mais pesada, é a seleção que mais ganhou Copa.
apesar do 7-1, continua sendo a maior seleção do mundo. E enfim, pessoal, o camisa 9, imagina a pressão do garoto, imagina... Assim, a vida muda muito rápido, pessoal, a vida muda demais. Enfim, se você gostou da história, então, deixa aquele seu like aí que vai ajudar demais. Se tiver alguma sugestão aí de outros jogadores pra eu fazer, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, beleza? Tamo junto então, valeu e até o próximo!